E aí, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre saúde mental no trabalho. Ouve isso aqui, hein? Você sabia que funcionários com problemas de saúde mental não tratados têm uma redução de produtividade de até 35%? Sabia que apenas 50% dos funcionários se sentem confortáveis para falar sobre saúde mental no trabalho com seus chefes, com seus superiores? E olha essa aqui, sabia que empresas que investem em saúde mental têm um retorno de até 4 vezes o valor investido devido à redução da falta de trabalho, aumento no engajamento e melhor desempenho dos funcionários. Bom, por aí vai, né? Tem mais de 1 milhão de estudos sobre o tema, que é muito complexo, mas a gente vai tentar falar um pouquinho hoje aqui sobre esse assunto. Eu sou a jornalista Adriana Spinelli, do TRT de Minas, e o podcast Papo Legal está no ar. A nossa convidada é a psicóloga Luciana Passeado. Vou ficar meia hora aqui só para falar o currículo da Luciana. Psicóloga clínica do trabalho, pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, e filosofia pela UFMG. Há 25 anos é psicóloga no Tribunal Regional do Trabalho em Minas, com experiência nas áreas de saúde ocupacional e desenvolvimento de pessoas. Enfim, seja bem-vinda, Luciana. Eu dei uma cortadinha aí no seu currículo, que é enorme, viu? Desculpa. Obrigada. Seja bem-vinda. Então. Obrigada. Um prazer, uma satisfação estar aqui para a Rádio Justiça contigo, falando sobre esse tema super importante, né, Adriana? Como você disse, as estatísticas nos deixam preocupados, mas também trazem alento de esperança. A gente teve a lei ano passado aprovada para certificação da empresa promotora de saúde mental. Nós tivemos alteração na NR1, a norma regulamentadora, que trouxe a discussão dos riscos psicossociais para dentro da prevenção, do tratamento, do controle, né, da gestão dos riscos ocupacionais. Então tem avanços também nessa história. Agora me conta uma coisa, esse não era um assunto que a gente tratava muito nas empresas, nas instituições, né? Eu sou um pouquinho mais velha. Isso aí foi a pandemia que acelerou ou não? Já estava se estudando esse tema aí da saúde mental no trabalho? Com certeza ajudou. A gente teve, e pelo jeito mais doloroso, que foi o aumento, né, dos casos em até 25% dos transtornos de ansiedade e depressão, e também em crianças e adolescentes. Então a gente está vivendo uma epidemia, né, em saúde mental, a gente pode dizer, muito alarmante. Para nós conviver com isso. E o que tem provocado? O que está fazendo? Essa correria que a gente anda? O que está essa loucura da internet? Esse comportamento humano? O que está levando a gente a essa piração total? Combo, né? Uma combinação aí de fatores. O mundo do trabalho, especificamente, o mundo corporativo, tem exigido uma disponibilidade com as mídias, né? Os sistemas informatizados. Você vê, aqui mesmo no tribunal, a gente que já está há mais tempo na instituição, a gente passou do SUP pro EPAD, agora a gente está no PROAD Ouve. Mas vamos explicar para as pessoas o que é isso aí, rapidinho. São sistemas digitais administrativos, sistemas eletrônicos, para a gente cuidar da nossa vida funcional. Então, assim, mudanças muito rápidas. O EPAD complexos, né? Eu acho que 13 anos a gente já está mudando para o PROAD, então a gente tem que aprender essas plataformas. Agora a gente vai entrar na inteligência artificial também, o chat JT. E cada mudança da modalidade, seja teletrabalho, trabalho presencial, trabalho híbrido, isso afeta a organização do trabalho. Como a gente divide nossas tarefas, como a gente divide o poder e as pessoas dentro dessas tarefas. Então essa história da organização do trabalho e da gestão, ela também é muito afetada e muito impactada pelas mudanças sociais, inclusive as comportamentais, né, Adriana? A gente não pode se considerar na saúde mental, no trabalho, todas essas políticas afirmativas dos direitos humanos. A gente, uma época atrás, fazia determinadas brincadeiras, até na hora do cafezinho, que hoje não são mais aceitas, não é? Agora, e como que a gente faz para a gente se blindar disso aí, o trabalhador? Como é que fica? Isso. A gente precisa investir mais na cooperação, na solidariedade. Esse mundo tem nos levado a um exacerbado individualismo. Então, as redes de solidariedade, de apoio social, seja da chefia dos colegas, está muito prejudicada. E as pessoas estão muito individualistas e só lidando com as suas dificuldades de uma maneira individual, pessoal, e a gente esquece do contexto laboral, do ambiente de trabalho.
né? Muito se falava do corpo, né? Ergonomia, das doenças osteomusculares, hoje vai migrando, que ainda vigoram, nós temos nos 5 principais, né? As predominantes, ainda a gente encontra as doenças osteomusculares, mas os transtornos mentais vêm ocupando aí esse ranking, esse pódio para a causa de afastamento do trabalho, né? Então, a gente precisa identificar tanto pessoalmente, mas também no contexto laboral, a gestão e organização, como que estão as pausas, as jornadas, o ritmo de trabalho, que é intensificado também pela tecnologia. Mas isso aí tem que partir, então, também da empresa, né? São 3 níveis que a gente tenta abordar, por exemplo, aqui no TRT3, fazendo a gestão dos riscos psicossociais no trabalho, que são esses fatores, né, da organização e gestão com potencial para causar dano físico, psicológico e social. Também os contextos sociais e ambientais. Nós não somos uma ilha. O tribunal está inserido numa sociedade que ela toda está adoecida mentalmente. O Brasil está aí, ganhando em ansiedade. Então, nós temos que fazer intervenção na pessoa, né, ajudar essa pessoa, ajudar as equipes, os gestores e também a instituição. Tem um nível também institucional. E a gente não pode ficar só no assistencial, sabe, Adriana? A nossa luta na Secretaria de Saúde é para fazer prevenção primária antes do adoecimento. E como é se que faz instalar. isso? Bom, nós temos programas, projetos, temos políticas que avançaram demais, como a política de combate ao assédio moral, sexual, discriminação. Temos aí os colégios temáticos, os subcomitês, comitê de ética e integridade. Então, a gente tem o comitê de equidade. Mas isso a gente está falando assim, dentro da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. E as outras empresas também? Ah, sim, as empresas também tem que se organizar. Também, inclusive essa certificação, por exemplo, das empresas promotoras de saúde mental. O que a gente aconselha, né, baseado nessa lei? A gente promover cursos de capacitação, a gente procurar cuidar desse elo, trabalho, família, sabe? As pessoas promoverem também debates internos, a gente abrir esse diálogo nas equipes. Tem gente que tem vergonha, né, ainda, né? A gente porque é muito preconceito, há um estigma ainda em relação à saúde mental. Não é porque nós estamos falando mais disso que as atitudes preconceituosas, discriminatórias não existem. Né? E aí nós temos que pensar... Tem que quebrar isso também. Temos que quebrar e lembrar, eu até comentei com você, hoje estou aqui com o pé machucado. Pode acontecer esse acidente, né, de trabalho, vamos dizer, dessa parte da saúde mental, o adoecimento ocupacional, o estresse ocupacional, podem acontecer com qualquer um. Então a gente quebrar por aí, entender da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade como seres humanos. Então nós temos que investir também na nossa formação pessoal, rever nossos valores. Não dá para dizer, mas na minha época não era assim. Ou então uma fala de gestor que é muito comum, né? Muito comum isso. Falar Eu não tinha nada disso. Ou então antes de eu assumir como gestor, eu fazia tantos, né? A produtividade era tal. Hoje em dia esse pessoal, porque essa geração não dá conta de nada. Porque eu fazia, mas quando você fazia, você estava em outro contexto, o mundo era outro, né? Não tinha esses avanços que a gente está vendo da hiperconectividade. Você me perguntou as causas, está aí uma causa. Né? Nós estamos trabalhando de qualquer lugar, essa possibilidade com as ferramentas digitais. Isso significa, às vezes, trabalhar o tempo todo. Então, primeiro, é deixar essa autorreferência. Às vezes, os gestores também estão com um discurso muito autorreferente, tomando como régua, como base, parâmetro, o seu próprio rendimento. Que não vale mais, né, para o mundo de hoje, e não vale para o outro, né? Também. Por isso que tem que ter diálogo. Você tem que entender como é que está para o outro, porque adaptar também o trabalho àquela pessoa. E não só a pessoa ao trabalho. Não é só uma questão de execução. A atividade, ela envolve várias dimensões, a sua biografia, seus traços de personalidade, sua experiência anterior. Você não vai só com o seu saber técnico. É um saber que é incorporado, então está no seu corpo. E o nosso corpo não é só biológico. Ele é um corpo também emocional, psicológico, né? Ele é um corpo que trabalha, mas é um corpo também que descansa, que se diverte, que interage. A gente não pode reduzir o ser humano à mão de obra, nós somos muito mais que isso. Né? Agora, as empresas estão, você já falou das leis, enfim, elas estão atentas aqui, né, também, né, na Justiça do Trabalho, porque isso impacta, né, diretamente em todo mundo, né? Na produtividade, na nossa entrega, né? Aqui também, né? Na Justiça do Trabalho. Aqui também. Nós também somos trabalhadores, Sim, né? eu costumo falar que tratar disso aqui dentro, às vezes é mais espinhoso, porque tocar na ferida, e numa ferida narcísica, porque nós estamos aqui para proteger os direitos do trabalhador, né? O direito da saúde, enfim. E quando a gente se vê numa situação em que os ambientes podem não estar favorecendo, e ser ambientes, às vezes, adoecedores, isso é especialmente mais difícil, né? Então, as empresas, elas têm que se corresponsabilizar.
Então, o indivíduo tem uma responsabilidade, mas nós não podemos atribuir ao indivíduo, como se fosse uma falha individual, aquilo que também é de corresponsabilidade dos contextos laborais. Eu acho que essa é a virada de chave. Então, a gente vê essa integralidade. Não dá para reduzir só também o que é chamado, o professor Mário César Ferreira fala muito do ofurô corporativo. A gente também não pode ficar só nos sintomas, digamos assim, meditações, ginástica laboral, isso tudo é muito importante, venha contribuir, mas a gente tem que tentar mexer nas causas primárias, que estão na dinâmica ali de trabalho daquela equipe, nas relações, na comunicação, na forma, o que esse grupo valoriza, o que é proibido aqui, quais são as regras do jogo, nós conversamos sobre as regras, porque quando se fala em saúde mental, a gente pensa muito no que é ser normal, o que é ser estranho, diferente. O ser normal é aquele capaz de normatizar, não é só aquele que é capaz de se conformar às regras que estão vigentes. Até porque a sociedade é dinâmica. A gente não trabalha como a gente trabalhava há 20 anos, não é não, Adriana? A gente foi se reinventando. Nós fomos assumindo outras responsabilidades, outras habilidades. Nós não somos mais a mesma profissional. E eu acho que as empresas precisam abrir os olhos para isso. Porque se querem produtividade, focar só na produtividade, sem pensar na fecundidade, porque não adianta você... esse binômio aí, saúde e trabalho, não deveriam ser conflitantes. A gente tem, claro, essa estrutura do conflito capital-trabalho, mas nós precisamos lidar com isso como algo que é possível da gente superar essas dicotomias e a gente tentar fazer uma síntese aí, que é possível convergir, Porque enquanto não se faz, as consequências são seríssimas, Não só em números, a gente falou ali, na abertura eu falei muito produtividade. Mas, puxa, é o ser humano que a gente está falando. E o sentido do trabalho. Nós somos movidos por não só por também ganhos materiais. Nós temos as recompensas simbólicas. Cadê o elogio? Cadê a consideração? Você hoje está bem. Cumprimento, Tem gente que nem dá bom dia. Sorri. Como as equipes se ressentem disso, Principalmente quando é o gestor, uma figura de autoridade, chega no local de trabalho e não olha para as pessoas. Então, nós já temos essa dificuldade do teletrabalho, que tem inúmeros benefícios e vantagens, mas traz o risco do isolamento, prejudica a comunicação sempre mediada por um recurso tecnológico, é um chat, é um celular, e a gente perdeu esse corpo a corpo, esse olho no olho, face a face, como a gente precisa também criar esses momentos de espaço-tempo comuns. Porque a gente precisa solidificar essas relações de confiança. Eu estou misturando as histórias, assim, entra nessa coisa das escolas, por exemplo, hoje tirar o celular das crianças, dos adolescentes, para ter esse convívio também? Passa por aí? Passa, porque nós temos que ter doses. Nós somos a geração que está vivendo isso pela primeira vez. A gente pensar os smartphones, acho que começaram o quê? 2013, 2015, uma coisa assim, ou 2010, tem pouquíssimo tempo historicamente. Então nós estamos aprendendo a lidar com isso. E a gente não tem margens ainda de segurança tão definidas. A gente está começando pesquisas. A gente é meio cobaia, Meu filho, por exemplo, já pegou. Ele está com 19 anos, ele já pegou no mouse antes de pegar no lápis. Então... Nem conta os meus. Mas é isso, Então, mas passa por isso mesmo. Então, o raciocínio é isso. Mesmo. Isso. A gente se educar. E no nosso caso, reeducar e se letrar também. Então, como a gente falava, quando começou essa preocupação com as minorias, as políticas afirmativas, a gente achava assim, é o politicamente correto. A gente tinha até antipatia desse termo. Gente, hoje a gente já entendeu que não é só o politicamente correto, não é só pro forma. É algo que é eticamente correto, que é saudavelmente correto. Então, você saber, se você, eu brincava até com meu filho, se só você está rindo da piada, tem alguma coisa errada. Se é uma brincadeira, todo mundo tem que estar se divertindo, e não se divertir às custas do outro que está ali sofrendo um bullying, um assédio. Então, a gente tem que começar a relativizar essas referências que a gente às vezes trazia e começa a julgar, que mimimi, que como se fosse uma coerção das liberdades individuais, quando na verdade você está falando de desrespeito. Então, essa busca pela empatia, por essa comunicação empática, essa capacidade de descentramento, que numa sociedade tão narcisista como a nossa, às vezes fica difícil, você pensar que o outro pode funcionar, compreender diferente de você. Bom, a gente tem o nosso tempo curto, mas eu acho que a gente falou bem legal.
temos saído, o ser humano, temos saída para esse adoecimento também do trabalho, né? Sem esperança não há solução, né? Com certeza. E eu acho que essa quebra, então, né, de achar que, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença mental, ela não é produtiva, ou que ela tem problemas cognitivos, vai ter dificuldade, que trabalhar pode fazer mal para ela, todos esses estereótipos, todos esses preconceitos a gente precisa quebrar, dando oportunidades, porque senão a gente pode excluir a pessoa não só desligando, mas colocando num canto, né, isolando. Que é pior, pior ainda, né? Isso. Se der, deixar essas caras aqui até amanhã, né? Vamos falar desse assunto, trabalhar com isso. A gente vai falar mais vezes. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Adriano. Gostei muito de estar aqui. Obrigada, a gente que agradece. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast.